A mesa é sobre mulheres no poder. E aí eu já quero começar com uma pergunta para as três. Eu vou sugerir que a gente faça na mesma ordem, Débora, Flávia e depois a Nara. Eu faço uma pergunta e vocês se sintam à vontade para responder, tá bom? A pergunta que eu queria começar abrindo para vocês é: tendo em vista as últimas produções que vocês publicaram, o que é poder para cada uma e como explicá-lo de uma forma um pouco mais palatável para o público? Então, Pamela, a gente vai fazer aqui, começa comigo e depois vai para as outras? Opa, não. Me deu uma tarefa difícil, né? Explicar o que é poder. Eu sou doutora em ciência política, eu devia ter umas 5 explicações para dar aqui, mas acho que é sempre muito difícil. Eu vou falar, então, já que a gente está falando de mulheres, eu queria falar um pouco sobre o que é essa ausência de poder das mulheres, que se manifesta de formas muito variadas, né? Então, vamos falar do poder político. Quando você pensa na representação no Brasil, o Brasil é um dos piores países do mundo em representação feminina. Isso significa que as mulheres não estão lá decidindo sobre as vidas das próprias mulheres. E eu acho que é sempre muito importante a gente pensar, né, sobre essa ausência do poder político, que a mulher pode estar lá participando dos movimentos e ela participa intensamente, existe tudo isso, mas ela não está integrada dentro do poder constituído, né? Dentro das instituições, ela é desprovida de poder ali. E por que eu acho que isso é importante? Porque no final da linha, não ter poder também significa menos direitos, né? Isso, é claro, não é só o caso das mulheres, mas eu acho que a gente tem que pensar sempre, assim, quando eu estou pensando em Mulheres e Poder, que é o título do livro, né? Quando eu e a professora Idete Pereira de Mello estávamos pensando, a gente estava pensando nessa falta de acesso, que foi mudando ao longo do tempo, e por isso que a gente no livro trabalha muito isso, né? Como mudou o acesso das mulheres à educação, isso lá no começo do século XX, como isso foi mudando, como foi mudando o acesso das mulheres e a relação delas, né? A depender, claro, porque a gente tem que lembrar que mulher é muita coisa, mulher é uma definição, mas para uma coisa com camadas, né? E como é que isso foi mudando ao longo do tempo, o acesso ao trabalho, a autonomia dentro disso que chama de sociedade conjugal, né? Que aqui para a gente traduzir dentro do casamento, a mulher não tinha sequer autonomia dentro do casamento, ela não podia decidir viajar sozinha, isso tudo é muito recente. Então, eu acho que toda essa privação, né? E agora a gente chega nessa discussão que tem se intensificado sobre o acesso ao poder político, eu acho que é algo que, enfim, é minha agenda, né? É aquilo que eu gosto sempre de falar, de chamar a atenção, essa questão da ausência da mulher dentro da representação, que eu acho que é uma coisa que a gente está sempre trabalhando, porque isso significa, essa ausência de poder, no final do dia, significa também ausência de direitos e limites, né? O tal do teto de vidro, se você está falando, de repente, de uma empresa, é uma mulher que não consegue ascender à presidência, se você está falando de outros tipos de opressão, significa dupla jornada. Então, essa ausência, né, da mulher do espaço de poder significa uma série de ausências de direitos também para essas mulheres. Obrigada, Débora. Obrigada, Pamela, pela pergunta. Se a gente faz uma pergunta sobre o que é o poder de maneira bem ampla, certamente uma criança pode dizer: o poder é um recurso extraordinário que alguém tenha. Por exemplo, uma criança pode imaginar que o poder, quem tem é um herói, nem é um humano, é alguém que tem a capacidade de mover coisas no mundo, criar um mundo diferente, de influenciar pessoas ou de influenciar mudança naquele mundo. E se a gente entra no mundo adulto, vamos dizer assim, o poder talvez não seja tão diferente do que as crianças imaginam como poder, né? A academia, os pensadores, ao longo de tantos séculos, fizeram várias definições sobre o poder, sobre o que é o poder. Mas talvez, assim, para sintetizar, eu acho que nós podemos dizer que o poder é um tipo de recurso. É um tipo de recurso, e se a gente quiser usar uma linguagem mais econômica, o poder é um capital, é um tipo de capital. E aí nós podemos falar que, como um recurso ou como um capital, o poder ele pode ser religioso,
ele pode ser econômico, né, para pensar em casos de corporações, empresas. O poder pode ser um poder patriarcal, como a Débora apresentou, que é um poder tradicional, que faz que a subjugação das mulheres fique muito evidente em todas as sociedades no mundo, não só exclusivamente sociedades ocidentais ou ocidentalizadas. Nós podemos falar de um poder político, como também a Débora acabou de falar, que é olhar especificamente para o mundo da política. Mas mesmo o mundo da política ele é muito diverso. Ele pode ser uma política institucional, parlamentar, uma política eleitoral, né, como essa que nós acabamos de passar em 2020, mas também nós podemos falar de um poder político, pensando a política um pouco mais difusa, incluindo agências civis, sociais, um poder de pressionar, o poder de influenciar, o poder de acompanhar as decisões políticas, né? Então, o poder ele pode ser pensado nesse nível, mas ele pode ser também pensado no nível ainda mais micro, mais social, no contexto das relações comuns, no face a face ou não. Agora nós estamos no mundo virtual, face a face ou não, né? Mas nós poderíamos falar, por exemplo, o poder de fala, né? O poder de você ter autoridade de fala, o poder de influenciar no cotidiano as ações, um controle, por exemplo, numa empresa, um controle de entrada e saída, enfim, o poder ele pode assumir múltiplas dimensões, e ele é igualmente relevante nas nossas vidas, porque ele pode ser relevante para quem controla a sua entrada ou saída num shopping center, por exemplo, isso pode afetar diretamente a sua vida, se você tem uma segurança que diz quem é ou quem não é, alguém habilitado a entrar naquele espaço, isso pode interferir diretamente na sua vida, mas você também pode pensar no poder de quem está desenhando uma política pública, né, no caso das dimensões parlamentares e também do poder executivo, decidir sobre a sua vida, como deve ser conduzida a sua vida, por quem ela deve ser conduzida. Então, o poder ele é, de fato, um tema que as mulheres e todos os grupos sociais que são diretamente afetados por quem gere o poder, é um tema determinante para esse debate e para nós pensarmos a questão de gênero, como a Débora tão bem expôs, né? Quer dizer, a ausência do poder ou pouco poder que certos grupos têm influencia diretamente a vida dessas pessoas. Olha, eu vou fazer a ousadia aqui de continuar o pensamento dessas mulheres extraordinárias, porque o que tem mais a ser dito? Eu sou filha de professora de português, literatura, gramática e redação. E aí, minha mãe me viciou numa coisa que é olhar no dicionário. Ela tinha essa, vá olhar no dicionário. Eu perguntava, mãe, o que é tal coisa? Vá olhar no dicionário. Então, até hoje, eu tenho essa prática de olhar a origem etimológica das coisas. E lá no dicionário diz assim, ó, que poder é a capacidade de decidir, de deliberar, de agir, de exercer autoridade. Aí eu digo, muito bem, então é isso mesmo, esse é o sentido lato de poder. Nesses meus estudos, nessas minhas andanças, e eu gostei muito que a professora Flávia falou até do poder eleitoral, que a gente acabou de viver, e a gente ainda vai viver isso ainda há muito tempo, mas a gente chega lá nessa conversa. Mas, enfim, esse poder de decidir, essa capacidade, eu gostei também quando a professora Flávia disse da ferramenta, no capital. Então, essa capacidade, essa ferramenta, esse capital de agir, de decidir, de deliberar, ele está para mim tanto institucionalizado, então, em instituições, no Estado, em corporações, em estruturas, macroestruturas, mas ele também, esse poder, essa capacidade de deliberar, de agir, de exercer autoridade, também está ali nas relações interpessoais. Então, por exemplo, a minha avó, já falecida há muitos anos, mas a minha avó foi uma feminista que me deu muitos exemplos. Eu tenho ainda muito viva a memória dela, porque ela era uma mulher muito poderosa. Então, faleceu muito cedo, mas o pouco contato que eu tive com ela, ela gostava de futebol. Que mulher naquela época, há mais de 20 anos atrás, gostava de futebol? Não podia. Que mulher que gostava de boxe? Então, não podia. E ela curtia boxe e futebol e falava, vem cá, minha filha, vamos assistir aqui um jogo. Então, isso é poder também. Mas o que é
o que eu acho que é importante de cada uma de nós, eu vou falar no feminino, mas os homens estão incluídos nesse feminino. Então, o que cada uma de nós deve observar dessa capacidade de exercer poder? Então, nós temos essa capacidade de exercer poder no nosso dia a dia, nessas relações nessa microesfera de relações, mas também na macro. Na microesfera, a mulher ainda não é naturalizada no poder. Então, a gente pode ter uma mulher que sabe muito de alguma área e nessa micro-relação ela é desqualificada, ela é posta à prova. Mesmo dentro da família, a autoridade do homem é muito maior. E aí eu vou lá para a Débora, para a professora Débora, que pegou essa falta de poder. Então ela delineou muito bem, perfilhou muito bem esse estado onde a gente não tem essa situação, onde a gente não tem o exercício de poder, essa capacidade de exercer a deliberação, a nossa capacidade de decidir. Então, eu fico pensando, nós mulheres, nós temos esses dois universos. E aí eu estou dizendo isso porque são os grandes universos de discussão da academia em relação à misoginia, ao machismo, ao patriarcado, à dominação masculina, que é a esfera privada e a esfera pública. Então, a mulher, o exercício do poder da mulher é mais naturalizado na esfera privada. Mas a gente percebe que mesmo na esfera privada, nós não temos essa autoridade, eu diria assim, nós não estamos investidas de autoridade, embora queiram nos naturalizar apenas nessa esfera. E lá na esfera pública, nessa de corporações, empresas e do próprio Estado, piorou ainda menos. Então, aí, aquilo que a professora Débora disse sobre o impacto da falta de poder ainda está mais premente, porque nós, enquanto maioria demográfica, ainda somos aí uma minoria política. Gente, de fato, como a professora Flávia colocou, foi uma pergunta assim, para começar mesmo, é uma pergunta extremamente ampla. Qual que é a ideia? Eu queria que vocês trouxessem de fato as pautas que vocês têm trabalhado para a gente pensar esse poder no âmbito macro, mas também no âmbito micro, assim. Do que a gente está falando quando a gente está falando de poder, para daí dar o pontapé sobre mulheres e poder. Mulheres negras e poder, mulheres trans e poder, mulheres na política, quem são essas mulheres que estão na política? De fato, é extremamente amplo e fiquem à vontade para trazer as pautas que são mais próximas de vocês mesmos de agora em diante. Era mais uma apresentação para o público do que vocês têm entendido dessa pauta tão cara para o universo feminino como um todo. E aí, pegando um gancho na fala de vocês e pensando no poder como essa estrutura, né, macro, mas também microfísica, como todos colocaram muito bem, que estão nas relações diárias, que estão no dia a dia, a gente sempre fala sobre patriarcado, sobre machismo, sobre o racismo, sobre essas estruturas, mas a gente não parte do anterior, assim. O que fez com que chegasse nesses status de machismo, de racismo, para que isso se tornasse uma estrutura que impede as mulheres de acessarem esses espaços, como vocês bem colocaram. E aí a minha pergunta para vocês é exatamente essa: o que impede? Para além de dar um nome grandão de machismo, de patriarcado, de racismo, quais são, pragmaticamente, as ações que impedem as mulheres de chegarem nesses espaços múltiplos de poder? Então, também estamos tentando entender. Não está fácil. Não está fácil. Quando eu comecei meu doutorado, essa era a minha pergunta. Então, eu tinha uma proposta, né? Quem faz doutorado sabe disso. A gente chega com uma grande pergunta, linda pergunta, você fala, eu vou solucionar o problema do mundo. E aí, quando eu cheguei, a minha grande proposta era entender o que acontecia, que o Brasil era, na época, o 154º em 197 países do mundo, em mulheres na política. A conta é feita a gente olhando quantas deputadas federais tem, e o Brasil é aquela jabuticaba, né? Porque também os países latino-americanos foram aumentando e o Brasil continuou ali lá atrás. Continua, e melhora e continua lá atrás. E aí, essa era a minha grande pergunta. O que acontece? Então, você tem uma série de tentativas de explicação.
Você ainda não tem assim, olha, não, o que acontece no Brasil é isso. Tem uma coisa que é do próprio sistema, né? Tô pensando assim, pensando especificamente no caso de mulher na política, porque eu costumo olhar o contrário, Pamela, eu costumo olhar o seguinte, não é que um dia apareceu o machismo, apareceu o racismo. A gente é constituído com o machismo e com o racismo. O Brasil, como funciona hoje, o mundo, como funciona hoje, é o contrário. Todo o nosso olhar, querendo ou não, é um olhar imbuído, que está incutido de machismo, de racismo e de outras coisas boas também que a gente vai juntando ao longo da vida, né? A gente é criado nessa estrutura, assim, da forma como eu entendo. Então, a gente sendo criado nessa estrutura, o que acontece? Eu sempre brinco, tem uma campanha muito bacana, eu cito todas as vezes que eu falo, que chama Onde Mora o Seu Racismo? E eu acho que na política o que a gente está tentando entender é onde mora o machismo, de nós eleitoras. Quando eu falo nós, eu voto mulheres, mas eu quero dizer assim, nós como classe de mulheres. E de homens também, né? Onde mora o machismo dos homens também, que não votam nas mulheres. Então, assim, o que eu cheguei, infelizmente, a minha tese não respondeu essa grande questão, mas a pequena questão eu sempre falava assim, que a mulher é vista como um pária dentro do sistema político. O que é um pária? Um pária é alguém que é estranho, é um alien. Ele não é considerado dentro daquele sistema político. Então, o sistema político ele é feito, os partidos são feitos para os homens, naquela lógica de homens. Eu adoro contar uma história desse papel da mulher, né? Eu entrei já em algumas campanhas, e é muito interessante como a mulher ela é vista como gente, é engraçado, você pode falar todas as informações, estudar, você é vista como uma pessoa que leva café. Assim, na hora que alguém precisa de café, todo mundo te olha como quem diz assim, não é você que vai anotar? Não é você que vai... Então, eu acho assim, respondendo a tua pergunta, eu acho que a gente tem todo um sistema que é estruturado em cima disso. O que acontece para não ter mais mulher na política, por exemplo, né? Falando especificamente do assunto que eu estou mais próximo? A gente tem uma série de explicações. A cota foi feita de um jeito que a cota que a gente tem no Brasil, né, para candidatas mulheres, ela foi feita de um jeito no Brasil, que a forma como ela foi feita e sendo o sistema brasileiro do jeito que não funciona tão bem, né? Então, a gente teve um aumento ao longo do tempo, mas não funciona tão bem. A gente tem outras questões, por exemplo, que tem a ver com esse espaço dos partidos, por exemplo, uma coisa que eu estou fazendo uma pesquisa agora, e que elas contam muito é o seguinte, na hora de preencher a cota, os partidos fazem, elas até usam essa expressão com frequência, elas fazem muita sedução, né? Então, os partidos fazem a sedução. Eles tentam convencer a mulher para entrar. Aí falam, não, eu vou conseguir dinheiro, eu vou conseguir papelaria para você, né, que é o papel, os adesivos, aquela coisa. Eles falam tudo isso. Aí chega na hora da campanha, não tem dinheiro, não tem o apoio, que é muito importante. O partido precisa mostrar para as mulheres, precisa ajudar as mulheres nesse processo, ou algum homem que já esteja lá. Então, e só para encerrar, como eu falo, para a gente ter mais mulher no poder, para cada mulher que entra, a gente precisa que um homem saia. Para cada pessoa negra que entra, você precisa que uma pessoa branca saia. E isso é muito difícil de acontecer. Porque quem está no poder, voltando a ele, quem está com esse superpoder aí que a Flávia mencionou, né? Quem está com o superpoder na mão, normalmente não quer largar. Então, isso aumenta essa dificuldade porque você tem que tirar quem está lá. E no Brasil, uma coisa que ajuda muito, né? A pesquisa já mostra isso, que ajuda muito para uma pessoa se eleger já ter sido eleita. Então, você imagina, vamos fazer a conta. Congresso Federal, 15% mulher, 85% homem. Vai ter que sair homem à beça para chegar a 50%, para a gente aumentar esse número de mulheres, né? Considerando que todas as mulheres vão se manter ali. E quanto ao eleitorado, eu acho que a gente vai... As mudanças na sociedade são sempre lentas. Eu acho que a mudança na sociedade, a gente tenta empurrar as instituições, às vezes, para ir mudando a cabeça das pessoas, e eu acho que muitas vezes isso funciona. Obrigada. Pamela, essa pergunta é super importante, né? Porque às vezes as pessoas usam verdadeiros palavrões para dar conta dos processos e das explicações e, de fato, não entram nas minúcias, né? Quais são as reais barreiras, né? Quais são os obstáculos? Como se você estivesse numa corrida, né? E você tivesse que encontrar os obstáculos pela frente. Quais são os obstáculos que
que as mulheres encontram, né? Vamos imaginar, então, uma esportista, né? Se ela estivesse correndo numa pista, o que ela vai encontrar pela frente na hora que ela se candidata, né, às eleições no Brasil. É claro que tem diferenças entre você se candidatar para eleições municipais, estaduais ou federais, e também as diferenças de onde você está, se você está num município pequeno, se você está num município grande, numa capital ou numa cidade menor, né? Então, tudo isso interfere, tudo isso também é obstáculo. Mas eu gostaria de chamar a atenção a partir de um trabalho que eu escrevi há um tempo atrás, com 2 colaboradoras, cientistas políticas, sobre tanto a Patrícia Rangel e a Ana Pereira. Nós escrevemos um texto falando sobre esses obstáculos, destacando a clivagem racial no interior das candidaturas e das pessoas eleitas, mulheres, né? Porque isso é um ponto importante, né? Falar do gênero no Brasil é fundamental, pelo que Débora chamou a atenção. Somos um país, aí a gente pode dizer, quase um pária na América Latina no que diz respeito à baixa presença das mulheres na política. Não precisa ir muito longe, a gente desce, vai à Argentina, a gente já encontra aí um abismo entre nós, brasileiras, e as mulheres argentinas no que diz respeito à política, à representação política no país. Mas há também um elemento importante, que é uma desigualdade dentro da desigualdade, como se a gente tivesse uma caixa e no interior dela uma outra caixinha. Então, essa caixa que está dentro, essa pequenininha, é uma caixa que é o número da representação de mulheres negras e indígenas no interior da representação das mulheres. Então, vejam vocês, se a representação das mulheres no Brasil é muito baixa quando a gente compara a outros países, inclusive os nossos países vizinhos na América Latina, ela é ainda mais baixa, ela é muito baixa quando a gente considera a representação das mulheres negras e mulheres indígenas. E nós temos uma diferença aí, porque as mulheres indígenas são minorias no país, mas isso não significa que porque elas são minorias, elas não possam ser representadas, muito ao contrário, numa democracia as minorias têm que se fazer representar, que diz respeito às vidas delas. E nós temos o caso das mulheres negras, que elas são maiorias no mundo das mulheres. E elas são maioria no mundo das mulheres e elas são minorias na representação política, né? Então, quais são os obstáculos que as mulheres, de modo geral, sofrem quando elas estão correndo numa pista eleitoral e quais são os obstáculos que as mulheres indígenas e negras estão correndo numa pista eleitoral? A primeira coisa é que elas não partem do mesmo ponto. Elas partem de pontos diferentes. Então, apesar das desigualdades das mulheres, as mulheres negras partem atrás das mulheres brancas, que partem atrás ainda as indígenas. Só que os obstáculos que as mulheres indígenas enfrentam são diferentes e iguais, alguns são diferentes, outros são iguais aos das mulheres negras, que são diferentes e iguais aos das mulheres brancas. E quando nós falamos de obstáculos, nós temos que olhar as especificidades dos obstáculos. Então, nós temos um grande obstáculo, que é a condição de gênero, que é o que a gente chama com esse palavrão patriarcado, mas que são as desigualdades que as mulheres enfrentam no mundo de modo geral e na política em particular, como disse Nara, né? A questão entre ser mulher no público e ser mulher no privado, e o que as mulheres carregam enquanto mulheres nessa condição de carregarem nas costas a dimensão do privado. Então, a primeira coisa que a gente pode pensar aqui como uma metáfora é que as mulheres, elas carregam uma grande bagagem na costa. Elas partem na corrida, na pista eleitoral, um peso nas costas, que é o peso do mundo privado, que é o peso do mundo reprodutivo, que é cuidar dos filhos, que é cuidar da família, que é cuidar dos maridos, que é cuidar das pessoas doentes, que é cuidar das pessoas idosas, que é cuidar de um vizinho, que é cuidar de todos. As mulheres cuidam, né? A elas tem esse papel de cuidar. E elas gastam muito tempo para cuidar, porque essas pessoas precisam viver, precisam estar bem, né? Então, gasta-se muito tempo.
tempo é importante na política. O tempo que a gente gasta no mundo privado vai interferir num tempo menor que nós poderíamos gastar na política. Por quê? Porque não tem uma distribuição igual do tempo e dos cuidados no mundo da casa, no mundo da família. Ocorre que as mulheres, elas também, às vezes, não só têm que cuidar de toda essa dimensão da vida das pessoas, da casa, como elas têm que sustentar economicamente aquela casa. Então, a bolsinha dela fica maior. Se ela tinha aquele tempo disponível à família, que ela precisa dedicar à família, por conta da distribuição do tempo de gênero, das hierarquias do trabalho, ela também ainda tem que dar conta da casa, economicamente, que é o que a gente chama também de uma dupla jornada, tem que passar 8, 10 horas fora de casa, ainda voltar para casa e cuidar de todas essas dinâmicas. Então, ela ali já está com a sua bolsa mais pesada ainda, correndo. Então, ela está com a bolsa dela é duplamente maior, pelo menos, do que uma candidatura de um homem, se a gente quiser colocar isso. As mulheres também são empobrecidas e recursos são muito importantes na política. Recursos econômicos são determinantes em eleições, são um grande obstáculo. Então, se as mulheres são empobrecidas, mais empobrecidas em relação aos homens, porque elas ganham menos no mercado de trabalho, porque suas funções são mais desvalorizadas, ou porque elas estão desempregadas, ou porque elas estão na informalidade, quer dizer que essas mulheres vão chegar com menos recursos, elas tendem a chegar com menos recursos. Isso é mais verdadeiro para as mulheres periféricas, mais verdadeiro para as mulheres negras, mais verdadeiro para as mulheres indígenas. Então, elas carregam uma ausência de poder econômico que é determinante na corrida eleitoral. Quando a gente chega exatamente nos partidos, né, um obstáculo dos partidos, nós encontramos um partido dominado também por homens. Eles dizem quanto cada mulher vai ganhar ou quanto cada candidato vai ganhar. E quem vai financiar tanto o financiamento público, que tem, digamos, tem uma norma que diz quanto deve ser destinado proporcionalmente às candidaturas de mulheres e também de negros, e que isso interferiu no jogo agora das eleições de 2020, mas é também importante destacar, mesmo havendo regras que já identificaram essas desigualdades, essas bagagens que estão nas costas dessas mulheres nessa corrida, mesmo assim, os partidos criam burlas, eles fraudam o sistema, criando dificuldades, obstáculos para essas mulheres ingressarem na política. Ou não só ingressarem, mas não terem sucesso, que é muito importante, não terem sucesso. Elas estão ali na corrida, mas elas não são bem-sucedidas ao final. Então, só para concluir a minha fala, eu vou trazer aqui um dado de uma agência de pesquisa que trata a questão de gênero e política, que é Gênero e Número, em que essa agência diz que a maioria das candidaturas que a gente chama laranjas, pessoas que, digamos assim, estão correndo, mas não estão correndo, ou se elas estão correndo por outros, né? Ou no sentido de que os recursos delas são destinados a outros, ou que os votos, né, poucos votos que elas têm, na verdade, é para impedir que o partido sofra sanções no que diz respeito às leis. Então, nessas candidaturas, as mulheres negras correspondem a 60% das candidaturas laranjas, que receberam 0 ou até 2 votos. Isso significa não que as mulheres negras são mais fraudadoras e que elas entram na competição para fraudar o sistema eleitoral, é o contrário. Isso indica um obstáculo no interior das candidaturas de mulheres, que é notável desde as eleições de 2016, pelo menos, e que agora se fez notável também nas eleições de 2020. Ou seja, além daquelas bolsas que elas carregam nas costas, elas encontram muros intransponíveis, porque há processos internos no partido que impedem o sucesso dessas mulheres. Não tem apoio institucional, e quando tem um apoio regulamentado pelo Estado, os partidos tratam de burlar esse apoio, que seriam os recursos econômicos, os recursos logísticos, os recursos humanos no interior daquela agremiação partidária. Então, eu acho que são esses alguns dos obstáculos, e teriam até outros, mas esses são alguns dos principais obstáculos a que estão submetidas as mulheres de modo geral, e mulheres negras em particular, e indígenas, que ainda enfrentam a questão
às vezes no caso das mulheres indígenas, distâncias territoriais, e muitas outras questões ecológicas que merecem ser destacadas no caso dessas especificidades. Olha, que interessante, e a minha cabeça foi indo, conforme a Débora e a Flávia foi falando. Eu acho que Pamela também, né? Eu estava olhando para a carinha de Pamela, a gente estava em outro universo paralelo, e que delícia, é isso mesmo, né? Eu vou fazer um raciocínio aqui que eu acredito que seja muito parecido com o raciocínio de Débora e de Flávia, que é o seguinte: então, a gente está falando de mulher em poder, a gente está falando de poder, exercício de poder. Eu comecei falando sobre essas esferas aí e como esses exercícios se dão na seara privada e na seara pública. Quando a gente vai falar de macropoder, então de políticas de poder ou políticas públicas, a gente vai falar de mulher. E aí, olha que interessante, todas as que me precederam falaram de política. Delícia, política. Então a gente tanto é que isso é quase que automático. Quando a gente fala mulheres de poder, mulheres exercendo poder, a gente logo pensa mulheres mandatárias de cargos eletivos, mulheres candidatas a cargos eletivos. E Flávia expôs muito bem. Olha só, hoje eu faço mestrado aqui na Universidade Federal de Goiás, mestrado em interdisciplinar em Direitos Humanos, e a minha pesquisa é em gênero e democracia. E eu sempre monitoro aí o nosso Congresso Nacional. Atualmente, na casa, nós temos de 513 cadeiras, nós temos 77 mulheres exercendo o mandato. Nós temos um pouquinho mais eleitas, mas algumas licenciadas. Então, 77 de 513. Isso é para contextualizar quem nos vê. Olha como é diminuta a nossa representação. Então, quando a gente fala de poder, fala de política. Política é o governo, uma orientação coletiva. Então, a gente vê que mulher está ali, ó, pequenininha. No Senado, de 81 cadeiras, nós só temos 10 exercendo mandatos hoje. Muito bem. Então, nós temos um total de 87 mulheres num Congresso Nacional inteiro, que representa a nação inteira, todo o nosso poder político e toda a nossa... Mas tudo bem, Nara, o que tem a ver, né? Pode ter mulher, pode ter homem, calma. Vamos lá. Num Congresso Nacional, o que o Congresso Nacional faz? Ele legifera, ele faz leis. E faz leis para quem? Para todos nós. Então, nenhuma democracia representativa, eu gostei muito quando Flávia disse assim, que todos nós temos que estar representados. Então, é um problema, sim, em uma democracia representativa, quando a gente não tem mulher negra. Alguma coisa errada não está certa, eu sempre brinco, alguma coisa errada não está certa. Por quê? Porque se a gente vive em uma democracia representativa, onde estão as nossas representantes? As mulheres tão diversas como somos, a maioria demográfica como somos nós. Então, alguma coisa está destoando, está se perdendo, está desconectada entre a população e aqueles que nos representam. E aí, eu vou lá dizer assim, ó, eu não sei se todos sabem, mas eu gosto de dizer isso, por quê? Porque em uma democracia representativa, nós temos representantes. Dentro desses representantes, nós temos líderes. Vocês sabiam, e eu quando digo vocês, é todos vocês aqui que a gente está numa conversa, um papo de centenas, quando vocês sabiam que no nosso Congresso Nacional, nós só temos 5 mulheres líderes? 5 mulheres líderes. Então, e isso eu falo de tudo, bancadas, blocos parlamentares e partidos políticos. E essas 5 mulheres líderes apenas, elas são... o perfil dessas mulheres são de partidos que são ditos de progressistas. Então, nós só temos 5 líderes no Congresso Nacional, e dessas 5 líderes de partidos progressistas. Uma delas é a Joênia Wapichana. Eu acredito que apenas uma dessas 5, então, uma é indígena, e uma dessas 5 também se autodeclara negra. As demais são brancas e estão lá e estão nos representando numa democracia representativa. Mas o que eu queria dizer? Eu queria dizer que aqui, em um universo gigantesco, eu chego a falar continental como é nosso Brasil, nós temos pouquíssimas representantes, pouquíssimas líderes. O que essas líderes fazem? Basicamente, a função de uma líder no Congresso, ou um líder, é dizer para o próprio partido como aquele partido vai se comportar em grandes questões. Então, como o partido vota. E isso é tão importante porque como o partido vota, e se o Congresso Nacional está fazendo leis, essas leis, todos nós seremos submetidos a elas.
Então, quando a gente fala que a gente está fazendo lei de dominação masculina, ou leis que acabam tendo por consequência políticas públicas que não observam as necessidades das mulheres, que não atendem às necessidades das mulheres, a gente está falando dessa problemática, dessa desconexão. Como que a gente corrige essa distorção? Aí gostei também que a Débora falou sobre as candidatas. Pois muito bem, as candidatas. Eu falo para vocês de Goiânia, Goiás, capital do estado de Goiás. Aqui nós temos um escândalo. Por quê? Porque além de termos pouquíssimas candidatas, né, um pouquinho a mais ali da média do obrigatório, da cota, e aí eu só vou fazer um parênteses, e prometo que não vou ficar de juridiquês, mas um parêntese que é, enquanto advogada eleitoralista, a nossa cota diz o seguinte, que 30% dos registros de candidatura serão destinados ao outro sexo. Olha que interessante, fecha o parênteses. Olha que interessante. Esses 30% destinados ao outro sexo, a gente sempre fala de quê? Cota das mulheres. Nós apelidamos, nós enquanto cultura, como a Flávia falou, não é nós, eu e você, mas nós enquanto cultura brasileira, a gente apelidou de cota das mulheres ou cota feminina. Quer dizer, mulher, embora seja a maioria do eleitorado, está lá no site do TSE nas estatísticas, e maioria da população está lá no site do IBGE as estatísticas, nós somos uma cota feminina, pequenininha. E dentro dessa cota, então, quando a Pamela disse assim, o que nos impede? Nos impede muitas coisas, a cultura misógina nos impede, a ciência produzida nos impede, o porteiro, o segurança do shopping nos impede, mas nos impede, e aí Flávia foi muito feliz quando ela disse, nos impedem os partidos políticos. E aí eu vou tentar explicar de uma forma, e aí todos que nos veem, me entendam e façam essa concessão de que eu estou resumindo resumidinho, para caber aqui todo esse raciocínio de uma forma muito rápida. Mas nos impede por quê? Porque nossa sistemática, nossa tradição romano-germânica da nossa legislação é assim, a gente faz uma legislação e então, o nosso Congresso Nacional faz uma legislação e nós obedecemos essa legislação. Quando a gente obedece essa legislação, e essa legislação ela é feita por alguém, legislação e nada que existe tocado pelo homem é neutro. Nada é neutro. Tudo tem seu lado. Por isso que eu falei assim, eu vou falar em feminino, não só porque nós somos maioria aqui, mas nós somos maioria demográfica. Então, quando a nossa língua diz que o universal vai ser masculino, isso é um estranhamento, porque o universal é masculino, mas nós somos maioria, então o universal até da própria língua deveria ser feminino. Então, se tem 2 mulheres e um homem, deveriam ser todas, por lógica linguística, mas não, a gente faz o universal masculino. Mas eu volto lá ao raciocínio da nossa lei. Então, é óbvio que lei, gente, não resolve tudo, mas na nossa tradição brasileira, eu sempre brinco do cinto de segurança. Quem foi criança que no final dos anos 80 para o início dos anos 90 era livre, era cinto de segurança free. Gente, era uma loucura. Você ia na caçamba de caminhonetes, tá? Andava sem cinto, e aí de repente veio a legislação e falou, não, tem que andar de cinto, tem que ter cadeirinha para a criança até tantos anos de idade, não sei o quê. A gente passou a ser multado e de multado passamos a usar o cinto de segurança. Pois muito bem. Então, a nossa cultura tem uma dinâmica própria com a nossa legislação, com a nossa produção legislativa. É por isso que eu toquei no ponto do Congresso Nacional e como nossas leis são feitas e como nós somos minoria lá e como isso reflete nas nossas legislações e, consequentemente, nas políticas públicas. Porque, vejam bem, é um ciclo que se retroalimenta. Então, onde a gente pode pegar... E aí, Pamela, por isso que essa pergunta é tão difícil. Porque como é um ciclo que se retroalimenta, e esse círculo, ele envolve muita coisa, cultura, política, economia, sociedade. Então, o social, o político, o cultural, o econômico, está tudo dentro desse círculo. Então, onde a gente pega, esse ciclo se retroalimenta? Uma das possibilidades é, sim, nós modificarmos a nossa legislação. Então a Nara está falando que vai modificar a legislação porque ela é advogada, está puxando a sardinha para o direito que vai ser a resolução do mundo. Não vai não, gente. Mas
dentro da nossa cultura, é uma possibilidade sim, ao invés de nós reservarmos 30% do registro de candidaturas, nós reservarmos cadeiras no parlamento. E quantas cadeiras, Nara? 50% das cadeiras. Nós não estamos falando de mais de 50% da população? Então, 50% das cadeiras é aí uma possibilidade. Outra possibilidade, eu falo disso no meu livro, que muitas candidatas ou eleitas me perguntam, Nara, mas o que eu faço agora? O que eu faço agora? É uma pergunta comum e eu acredito que todos aqui já ouviram essa pergunta. Tá, mas o que eu faço agora? Eu concorri e eu fui eleita. O que eu faço? Nós temos várias possibilidades. E tem também aquela, o que eu faço? Eu concorri e não fui eleita. E a Flávia, acredito que tenha sido a Flávia, falou assim, dos partidos políticos. É interessante. Procurem os partidos políticos. Os partidos políticos, eles são hoje, os dirigentes partidários, eles são hoje no mesmo perfil do nosso Congresso Nacional. Um homem branco, rico, de meia idade. É esse o perfil dos dirigentes partidários. E a Débora está muito correta quando ela diz assim, que quem toma a decisão são esses dirigentes. Para onde vai o dinheiro? E a gente tem que pensar que quando a gente fala de sistema político e patriarcado, esse palavrão patriarcado ou dominação masculina, a gente fala de um sistema de privilégios. Então a gente tem aqui como o racismo, o machismo, a homofobia, todas esses sistemas são sistemas de privilégio. E quem goza do privilégio? É o homem branco, rico. Então, olha bem, em uma sociedade de mulheres negras, pobres, uma sociedade brasileira pobre como nós temos o perfil do Congresso Nacional, daqueles que nos representam, homens brancos ricos. Então, não está certo. Esse reflexo do espelho, ele não está correto. Só daí a gente tem que pensar que, então, seria necessária uma reforma política. Por quê? E olha que eu estou dizendo, vou dizer mais uma vez, não vai ser a solução do mundo. Fazemos a reforma política, colocamos lá 50% das mulheres nas cadeiras do parlamento e não só de registro de candidatura. Vai resolver? Não, ainda não. Por quê? Porque essas mulheres eleitas lá, elas têm que continuar com a pauta de defesa de outras mulheres. Então, essa pauta é importante. Não adianta só uma mulher eleita, como nós temos ali, uma mulher eleita, ela defender pautas conservadoras ou neoliberais do mesmo homem rico branco que já está no poder, que já está exercendo o poder. E para terminar, a gente ficaria aqui, eu acho que muito tempo, porque dá pano para manga. Mas eu vou dizer assim, para terminar esse raciocínio, todos nós vamos fazer um exercício são 2 exercícios que eu vou propor. O primeiro é da gente ver, como a Flávia disse, com olhos de criança. Quando a gente vê alguma situação, vamos fazer aquele exercício de ver com olhos de crianças, porque a gente vê com aquele exercício de adulto colonizado já com naturalização de papéis de gênero. Então, façamos esse exercício de ver todas as situações de poder com olhos de criança. Mas por quê? Por que o homem branco é o chefe do partido e ele decide para onde vai o dinheiro? Então, façamos essas perguntas. E o outro exercício é, não culpabilizemos mulheres. Quando a gente fala de mulheres laranjas, eu participo de muitos eventos, e nos últimos que eu tive, eu vi uma fala muito apaixonada de uma também advogada dizendo que a culpa é das mulheres que se prestam a esse papel, porque mulheres laranjas, porque não sei o quê. E vamos ter cuidado com essa fala, porque a culpa não é da mulher laranja. Mais uma vez, ela está naquele círculo que eu falei para nós, de retroalimentação de violências, inclusive violências políticas. Então, a culpa ela não é daquela mulher. A culpa, se a gente for olhar uma culpa e tentar resolver, a gente olha sempre culpa para tentar resolver uma situação. Se a gente vai tentar resolver uma situação, olhemos para os partidos políticos. Como nós colocaremos mais mulheres nos cargos de direção partidária? Recentemente, em maio, houve uma decisão, uma das últimas decisões da Rosa Weber, enquanto presidente do Tribunal Superior Eleitoral, onde a Corte decidiu que de agora em diante, não tem data, mas de agora em diante, 30% também dos dirigentes partidários tem que ser do outro sexo. Leia-se, nós somos o outro, né? Então, das mulheres. E isso pode vir a ter grandes impactos. Por quê? Porque democracia e política não se faz com bons pensamentos. A gente faz como sistema capitalista vigente, neoliberal vigente, a gente faz com dinheiro. Não à toa,
pessoas já conhecidas e reconhecidas, e aí homens reconhecidos e reconhecidos do eleitorado, são mais votados. Então, e artistas são mais votados e facilmente eleitos. Por quê? Porque demanda dinheiro, dinheiro para estar na mídia, dinheiro para chegar até o eleitor. Enfim, outra discussão também. Fica aí no universo para que nós pensemos mais sobre isso. Mas o X é, quando a gente fala de democracia, custa. E se as mulheres não têm acesso a dinheiro, nós estamos impedidas de participar desse sistema democrático. Então, nós temos que fazer ações afirmativas que são pontuais e temporárias para corrigirmos essa distorção. A cada rodada é um prazer maior estar nessa mesa. Escutar vocês é uma maravilha. Pegando o gancho dessa última fala da Nara, da professora Flávia, da professora Débora, primeiro, foi tudo maravilhoso. A gente tem apenas mais 12 minutos de mesa, então vão ser respostas de no máximo 3 a 4 minutos. Mas pegando essa última fala de vocês, eu tenho uma última pergunta para fechar, nesses poucos minutinhos que nós temos, e eu já peço desculpa porque eu acho que é impossível respondê-la no curto espaço de tempo que temos. Mas eu acho que faz parte do ciclo da conversa que a gente teve, encerrar com essa questão. Nós falamos que é importante ter mulheres no poder, que é importante ter mulheres negras no poder, é importante ter mulheres indígenas no poder, a gente está falando de um espaço democrático, então nós precisamos de representação, mas qual é a importância de ter essas pessoas no poder? Qual é a importância de ter mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres no poder? Homens não podem governar, fazer leis que atinjam mulheres, pessoas brancas não vão dar conta disso para pessoas negras. É óbvio que a gente está falando aqui para várias pessoas, para centenas de pessoas. Então, de uma forma palatável, assim, qual é a importância da representatividade? Então, Pamela, de fato, aqui o assunto é extenso, né? E aí, quando a gente vê, o tempo está quase acabando. Mas eu queria falar eu acho que tem 2 pontos importantes. Eu, particularmente, e na forma como eu atuo, eu sempre tento sair do essencialismo. Então, eu não acho necessariamente que a mulher tem nela coisas que a façam dela, né? Mas a vivência das pessoas traz novas experiências. Então, vou dar um exemplo. Teve uma votação, teve uma decisão, não foi uma votação, mas era uma decisão sobre impostos. E uma das coisas que argumentaram nessa decisão sobre impostos era que absorvente não era um produto de necessidade básica. Então, ele não deveria ter os impostos subtraídos. Só um homem pode dizer isso. Isso é da experiência da mulher. Então, acho que tem algumas coisas da nossa experiência e da nossa vivência e das nossas... de como a gente atua dentro do mundo que fazem essa necessidade. E eu também sou uma pessoa muito pragmática em relação à política. Então, eu acho assim, na teoria, muita coisa funciona. Então, na teoria, um homem branco pode representar uma mulher negra, na teoria. Mas existem necessidades específicas, as quais a gente já sabe. Na teoria também, todo mundo pode votar em mulher e homem. E isso não acontece na prática. Disso vem a necessidade de a gente começar a pensar em paridade. E disso vem a necessidade da gente também ter. Mas eu sempre prefiro olhar por outro lado. Que é qual? Eu quero saber que barreira é essa que está fazendo com que apenas 9 mulheres pretas tenham sido eleitas prefeitas entre 5.570 municípios. Eu quero saber que barreira é essa. O que está acontecendo ali? Porque o que acontece? Quando elas trazem a história em relação... A gente olha muito, de fato, a tripla, dupla, tripla jornada, ela é muito impactante, mas você tem... Eu sempre brinco isso assim, que as mulheres elas acham um horário e elas frequentam a igreja. É comum. Quando você faz as perguntas, a dupla jornada ela é incorporada na mulher. A mulher sabe que ela vai ter aquela dupla jornada e que ela vai ter que lidar com aquilo tudo. Então, a gravidez tem um outro papel, mas as mulheres vão fazendo esse contorno. Então, acho assim, é importante, porque a gente está vendo que alguns temas não estão sendo endereçados da forma como ele deveria ser. Eu acho que o caso
No caso das mulheres, aqui contei um exemplo, né, assim, apenas ilustrativo. Eu acho que no caso das pessoas negras, isso é um absurdo, assim, em termos do que a gente vai vendo que não está sendo endereçado a contento. Eu acho que a gente tem muita coisa a ser endereçada. E eu acho que as experiências das pessoas contam histórias que permitem que a transformação seja feita. Ou seja, eu não defendo que tenha mais mulher porque a mulher vai limpar a política, porque a mulher é mais honesta, porque a mulher sabe cuidar. Eu acho que tem mulher de todo tipo. Eu estou olhando para o que está acontecendo de barreira. O que está acontecendo daqui para lá que essa mulher, querendo, não avança. Então, eu acho muito interessante quando a gente traz isso das candidatas fictícias, que são as candidatas. Eu tô querendo saber o quê? Quais são as estruturas de poder que fizeram essa mulher ter que entrar ou se sentir compelida a entrar numa lista? Que às vezes é o patrão. Muitas vezes são mulheres que não receberam apoio. Isso de fato acontece. O dinheiro não chega, o dinheiro chega na última semana, isso tudo a gente ouve relato. Mas eu acho que muitas vezes também são mulheres que foram compelidas a completar aquela lista, às vezes até em troca de uma vaga, porque ela é pobre, ela tem que sustentar a família dela, e ela fala assim, não, eu vou entrar na lista, isso ajuda o meu candidato a se eleger, e ele vai, no final, isso vai trazer um benefício individual para mim, diante dessa vulnerabilidade. Então, acho que é muito importante, assim, no mundo ideal, homens brancos poderiam representar mulheres negras, e daí por diante. Eu acho que, na prática, a gente não está vendo isso acontecer. Então, eu tento pensar quais são os instrumentos legais que a gente dispõe para que faça essa transformação, né? Então, eu acho que é fundamental a gente pensar em como mudar algo que vem impactando a gente por tanto tempo. O meu outro livro, que é o 50 Brasileiras Incríveis, que eu conto a história de mulheres ao longo da história do Brasil, mulheres, enfim, incríveis. E aí, uma delas, que eu conto a história, que é a Ivete Vargas, e ela me permitiu ver o seguinte: por anos, por décadas, o Brasil tinha uma ou duas deputadas federais, podendo votar desde 1934. Sendo a primeira eleita em 1934, por décadas foram duas. Só mudou com a Constituinte. Então, acho que a gente ainda tem muito caminho aí para percorrer, né? Bem, obrigada pelas perguntas. Vou tentar ser bem brevíssima para respeitar o tempo e que Nara tenha espaço para falar. Eu acho que Débora falou muito bem sobre um elemento que é a questão da vivência, da experiência, que é um argumento importante para justificar a representatividade. Em geral, na política, a gente trabalha com a ideia de representação, de valores, de interesses, e representatividade que envolve outras dimensões da vida social, inclusive a experiência, o vínculo com a comunidade, enfim. Mas eu vou usar um outro argumento, embora ache esse fundamental, só para finalizar com uma outra perspectiva complementar. A ideia do estereótipo. É bom ter diversidade na política de gênero, de raça, de etnias, de grupos sociais minoritários ou maioritários demograficamente, para quebra de estereótipos. Nós somos capazes de ver nas mídias sociais as numerosas vezes em que mulheres negras, mulheres indígenas, corpos que não são corpos habituais em certos espaços, como espaços de poder, que são barrados, inclusive para entrar no seu espaço de trabalho, que é uma Câmara, um Congresso e outros espaços. Então, a quebra de estereótipos é uma das coisas mais importantes, né? Uma delas mais importantes quando nós pensamos a representatividade. Então, a gente quebra aquela ideia de que o lugar da mulher é na cozinha, que o lugar da mulher é cuidar de criança, enfim, que é o lugar da mulher um salão de beleza, etc. Todos esses lugares são lugares de mulheres e de homens, inclusive o lugar da política. Então, a mulher não é aquela que serve o cafezinho, né, como não é aquela que... Porque todos podem fazer isso, inclusive estar no espaço decisório em que as políticas são formuladas e pensadas, e deveriam ser pensadas para todos. Então, eu vou argumentar em torno da quebra dos estereótipos, o quanto isso é importante para a construção de uma coletividade desde a infância. Quer dizer, uma criança, para finalizar, né? Se uma criança ela consegue olhar para os outros, ela precisa ver também as meninas, os meninos, mulheres na política, para que elas possam se inspirar e também possam se ver
naqueles lugares de poder. Muito obrigada. Ah, que lindeza! Eu, nessa linha também, complementando aí esse raciocínio dessas extraordinárias mulheres que me precederam, eu penso que nós precisamos de representação e representatividade, Flávia disse muito bem, para que nós possamos implementar o que nossa Constituição diz. Hoje, inclusive, é um marco dos direitos humanos, da Declaração de Direitos Humanos, e lá nos direitos humanos também diz. Eu até me lembro aqui da Mary Stell, que ela diz, por que todas as mulheres nascem escravas, enquanto todos os homens nascem livres? E quando a gente fala de direitos e de inclusão de direitos, a gente fala em uma sociedade livre, justa, igualitária e plural. Eu acredito que quando nós somos inseridas e nos inserimos nesses meios de poder, nós fazemos uma sociedade mais diversificada, mais plural, mais inclusiva. E isso, vou parafrasear a Sônia Guajajara, não é só bom para nós mulheres, é bom para o coletivo, para nós todos. Então, eu vou terminar aqui minha fala, agradeço extremamente e vou mandar um grande beijo, porque eu estou na Xuxa, para as minhas editoras, a Luciana e a Patrícia, que me pegaram na mão e realizamos esse livro, que hoje eu estou aqui conversando com todos vocês, extraordinários. Muito, muito obrigada e sigamos nessa luta, colocando mais mulheres no poder e fazendo uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais inclusiva. Obrigada, queridas. Gente, muito obrigada por esse bate-papo enriquecedor. Foi, assim, uma mesa extremamente proveitosa. Se eu pudesse, eu passava a tarde escutando vocês. Foi realmente muito, muito, muito bom. Agradeço o convite da Bienal, agradeço vocês por terem também topado fazer parte dessa mesa e por terem contribuído tanto para o crescimento, tanto individual, eu acho que das centenas que nos assistiram. Muito, muito obrigada e obrigada a quem assistiu. Obrigada, gente. Um grande beijo. Votem em mulheres. Votem em mulheres. É isso mesmo.